Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus nos alcance graça para podermos meditarmos junto na inefável palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é poderosa, que é tudo aquilo que nós precisamos nesses dias atuais. Eu te convido a meditar comigo aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo 2, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Palavra que nós lemos no livro de Hebreus, palavra maravilhosa que nos diz que Jesus ele suportou a afronta, ele suportou tudo pelo poder de Deus. Glórias a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Teve um equívoco aqui, irmãos. Glórias a Deus. A palavra está aqui em 2 Samuel. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 15, e o versículo 2. 2 Samuel, capítulo 15, e o versículo 2. Eu coloquei o trono de Deus, mas esse eu já tinha feito, irmãos. Então é 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 2 a 6. Me desculpe. Vamos ler então. Levantando-se Absalão pela manhã, parava ao lado do caminho da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão chamava a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Respondendo ele: de tal tribo de Israel é teu servo. Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, mas não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: há quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava a ele para fazer-lhe reverência, ele estendia a mão, o pegava e o beijava. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Então, Absalão, filho de Davi, que queria usurpar o trono do seu pai, ele começou a agir com as pessoas com falsidade, para roubar o coração das pessoas, tirar de Davi e trazer para ele. Então, quando as pessoas vinham atrás de Davi, o seu pai, ele atendia as pessoas, ele estendia as mãos, ele se abaixava, ele se inclinava, ele beijava a mão das pessoas, ele fazia cortesia com as pessoas, mostrando ser uma pessoa simpática, uma pessoa boa, uma pessoa querida. E aqui o versículo 6 nos diz que assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Era a maneira que Absalão achava para roubar os corações, para tirar o povo de Davi e trazer para ele.
Então vamos meditar com a ajuda de Deus, né? A graça do Espírito Santo, que é pelo poder da sua graça que nós conseguimos alcançar o objetivo, né? Tipos de coração. Absalão, ele furtava o coração do povo, roubava o coração do povo. O povo se deixava se levar, entregava o coração para Absalão. O que a palavra de Deus tem nos a ensinar sobre os tipos de coração? Você quer vir comigo e aprender com a palavra de Deus? Então vamos meditar junto. Coração, no dicionário português, é substantivo masculino, órgão torácico, oco e muscular, que funciona como motor central da circulação do sangue, parte interior do peito, em que se sente as pulsações cardíacas. Isso é no dicionário português. Agora, na Bíblia, coração, além do sentido físico, há o significado psicológico, quando se diz que coração humano entende, percebe e reflete. A Bíblia considera o coração como o centro das emoções, da personalidade, todas as ações da vida fluem dele. O que pensamos, sentimos, realizamos, emana do coração. Dessa fonte jorra toda a expressão do nosso ser. Então vamos meditar. Juízes, capítulo 5, versículo 15. Também os líderes de Issacar foram com Débora. Sim, Issacar estava com Baraque, seguindo, apressado para o vale nas correntes de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração. Então, resolução no dicionário português é substantivo feminino, decisão tomada após deliberação, meio pela qual se decide um caso duvidoso, uma questão. Então, aqui no livro de Juízes, fala que os líderes de Issacar foram com Débora e com Baraque, seguindo apressado para o vale nas correntes de Ruben. E diz que ali foi grande as resoluções do coração. Então, eles tiveram que tomar muitas decisões, né? Eles tiveram que se decidir se iam batalhar, se ia ficar ali sem fazer nada, de braço cruzado, né? Então, as decisões, irmãos, são necessárias na nossa vida. Porque tem pessoa que ele fica em cima do muro. Ele vai dos dois partidos. Ele nem é de um lado e nem ele é do outro lado. E aqui a palavra de Deus nos fala que eles foram apressados, né? Porque eram grandes as resoluções do coração. Então, grandes decisões eles tinham que fazer para ir decidir mesmo. Eles tinham que lutar por uma liberdade. Então, quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos assim? Precisamos decidir, precisamos enfrentar as questões duvidosas, né? Precisamos tomar decisão, precisamos ter certeza de algo, porque muitas das vezes a dúvida paira no coração e a pessoa, através daquela dúvida, ele fica sem rumo, né? Sem direção. Mas aqui a Bíblia fala que Issacar estava com Baraque e seguiu apressado para o vale nas correntes de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração. Então, quer dizer, eles tinham que fazer alguma coisa. Eles não poderiam ficar parados, estacionados, na dúvida, no medo. Não será? Eu faço, eu não faço? Então, se decide. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós ficamos impedidos por causa que não decidimos? Às vezes, coisas que poderiam mudar completamente na nossa vida através das decisões e nós ficamos ali indecisos, sem saber o que fazer. Mas a Bíblia fala que eles foram, ouviram
o chamado de Baraque, de Débora, e foram ao combate. Eram grandes resoluções do coração. Eles tinham muita coisa para colocar ali em questão. Então, eles tinham que se decidir. Eles tinham que batalhar. Assim somos nós, irmãos. Quantas pessoas que se deixam se levar pelo medo, que se deixa se levar pela dúvida, se deixa se levar por qualquer pressão, por qualquer chantagem, por qualquer fantasia. Então tem coisas que muitas das vezes se esconde dentro de nós, do nosso coração, e essas resoluções têm que ser decididas, né? Temos que alcançar a graça de Deus para tomar decisões, porque decisões muitas das vezes se faz necessária no nosso viver. Êxodo 35, versículo 5. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e bronze. Então aqui Moisés estava falando que quem tivesse o coração voluntário e disposto, trazesse a oferta para o material do templo, né? do tabernáculo, para a construção do tabernáculo. Então, quem tivesse o coração disposto e voluntariamente, poderiam trazer voluntário para Deus. Então, coração voluntário, né? Que Deus possa levantar os corações voluntários para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, porque aqueles que são voluntários, eles fazem por livre e espontânea vontade, não por pressão ou por obrigação, mas são voluntários, se dedicam, têm prazer em fazer algo para Deus. É um coração disposto, é um coração voluntário para Deus. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, quando o Senhor rejeitou a Saul e escolheu a Davi, que era homem segundo o seu coração. Aí muitos falam, mas como Davi era homem segundo o coração de Deus? Sendo que Davi teve tantas falhas. Mas Davi sabia adorar a Deus, sabia reconhecer as suas falhas, sabia que ele dependia unicamente, exclusivamente de Deus. E Deus conhecia o coração dele, que era voltado ao Senhor. Sabia que Deus conhece o teu coração? Deus conhece o que você tem no seu interior. Se o seu coração é um coração segundo o coração de Deus, ou se o seu coração é um coração má, que se aparta do Senhor. Oxalá que nós possamos ter um coração segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Senhor. Mesmo que somos, muitas das vezes, cheios de tantas imperfeições, mas o Senhor é aquele que está disposto a moldar a nossa vida e a transformar o nosso ser. Provérbios 11, versículo 20. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Então existe o coração perverso, aquele coração que vive a maquinar o mal, a praticar a injustiça. É o coração perverso. E a Bíblia fala que o Senhor abomina o coração perverso. É o coração que vive a maquinar a maldade, a praticar a injustiça. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Esse o Senhor olha para o coração não quer dizer que o Senhor só quer o nosso coração. O Senhor nos quer por inteiro, mas significando que o nosso coração é onde se guarda todo o sentimento, né? Aonde se guarda todo o nosso caráter, aonde se põe tudo aquilo que nós somos, é no coração. Então, a Bíblia fala, não olha pela aparência, porque às vezes a aparência é uma, o coração é outro. Porque somente Deus conhece o que tem dentro do coração do homem. Às vezes a pessoa tem uma aparência até razoável, uma aparência boa, mas o seu coração não é perfeito para com o Senhor. O seu coração não é um coração puro para com Deus, muito menos com o seu próximo. Então, assim o Senhor disse para Samuel, porque quando Samuel viu os irmãos de Davi, ele pensou, não, é esse que vai ser ungido rei, porque esse, né, tem altura, esse tem beleza, mas o Senhor disse, olha, não olha pela aparência não, porque eu não vejo como você vê, somente por fora, eu conheço por dentro, eu atento para o que está no coração, porque tem pessoa que está junto conosco, mas o seu coração não está conosco. Tem pessoas que estão do nosso lado, que vivem conosco, comem no mesmo prato, mas o seu coração não é puro para conosco. Então a Bíblia fala, não atenta para o coração. Não atenta para o que está diante dos seus olhos, mas sim para o coração. Porque na verdade só Deus conhece os corações. Às vezes a pessoa tem uma forma assim, que a gente olha assim, não é tão interessante. Mas a pessoa tem um coração quebrantado diante de Deus, a pessoa tem um coração puro, um coração grato a Deus, uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem um sentimento puro. Salmo 101, versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não tolerarei. Então o Senhor diz, através de Davi, aquele que difama o próximo às escondidas, o próprio Senhor o destruirá. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, o Senhor não tolerará. Então, olhar altivo e coração soberbo. Porque tem pessoa que tem uma soberba tão grande, um coração tão soberbo, um coração tão antipático, né? Uma coisa assim, tão estranha, né? Que torna assim até uma pessoa indesejável, né? Porque a sua soberba, o seu coração soberbo, né? Faz ele ser uma pessoa assim, tão maligna, né? Aqui diz assim, olhar altivo e coração soberbo, não tolerarei. Então, quem é o orgulhoso, irmão? Tem pessoa que tem um orgulho tão grande, uma soberba. Ele acha que é dono de tudo, ele acha que pode tudo, ele acha que pode pisar nos outros, esmagar as pessoas, que pode fazer o que ele bem quiser, né? Mas, na verdade, ele é um pobre coitado que precisa da misericórdia de Deus, porque o caminho que ele está seguindo é um caminho de morte. E a Bíblia fala que o Senhor não tolera um coração orgulhoso. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal.
Pois quem poderá julgar este tão grande povo? Então Salomão pediu ao Senhor um coração entendido, para que ele pudesse julgar corretamente o povo do Senhor. Que essa seja a nossa oração, Senhor. Me dê um coração entendido, que eu possa ter entendimento para discernir entre o bem e o mal. Então, peça a Deus que te dê um coração entendido, para você entender. Porque nós precisamos entender, irmãos, é necessário o entendimento. É necessário que o nosso coração se abra para o Senhor e que Ele nos enche de entendimento, de sabedoria, de conhecimento de Deus, porque nós precisamos entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quantas pessoas sem entendimento, sem conhecer a Deus, sem entender as coisas do Senhor. Oxalá que você possa receber um coração entendido para entender aquilo que Deus quer manifestar na sua vida, que Deus quer fazer através de você. 1 Reis, capítulo 8, versículo 61. Seja o vosso coração completamente leal para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como hoje os fazeis. Então, um coração íntegro, um coração leal ao Senhor, lealdade, fidelidade, né? A Bíblia fala assim que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. O Senhor está procurando um coração íntegro, um coração fiel, que tema o nome do Senhor. Então, que nós possamos guardar as palavras de Deus, os estatutos, os mandamentos, assim como Salomão, né, na sua consagração, na consagração ali do templo ao Senhor, ele pedindo para que o Senhor lhe desse um coração leal, um coração íntegro, um coração que pulsa com a graça, com o amor de Deus, com os frutos do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos ter dentro de nós essa lealdade. Tem pessoa que ele quer ser fiel só se tiver alguém olhando. Isso não é fidelidade, não é lealdade. Lealdade, integridade, fidelidade, é mesmo que não esteja ninguém sabendo. Nós temos o compromisso e sabemos que precisamos manter a nossa fidelidade, a nossa integridade com Deus, a nossa vida em plena comunhão com o Senhor. Indiferente de que alguém venha estar me pressionando, ou alguém venha estar me obrigando, ou alguém venha estar me forçando para que eu seja fiel. Não, eu tenho que saber que eu preciso ter um coração íntegro, um coração reto, um coração fiel diante do Senhor, porque um coração reto, Deus não vai desprezar, um coração íntegro, aonde habita a fidelidade. 2 Reis, capítulo 10, versículo 15. Partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Saudou Jeú e lhe perguntou: reto é o teu coração, como o meu coração e como o teu coração? Respondeu Jonadab: é. Então, se é, dá-me tua mão. E ele lhe deu a mão, e Jeú o fez subir consigo no carro. Então Jeú perguntou para Jonadab: o seu coração é reto? Como é reto o meu coração? Respondeu Jonadab: é. Então, se é, dá-me a tua mão. E ele lhe deu a mão. Então, aquele que tem o coração voltado para Deus tem que unir as forças, dar as mãos e se unir.
com aquele que também é reto. Buscar se fortificar e se fortalecer. Porque, irmãos, quantas das vezes nós vemos inimizade? Quantas das vezes nós vemos divisão? Jeú perguntou para Jonadab, seu coração é reto como é o meu? Porque às vezes, irmão, a gente deseja tanto bem para as pessoas. Às vezes a gente está assim com o coração tão puro com as pessoas, achando que aquela pessoa supostamente vai ter um coração também puro como o nosso. Vai ter um coração reto, um coração sincero como o nosso. Às vezes nós estamos usando de sinceridade, de retidão, e às vezes a pessoa não está com esse mesmo sentimento, né? Às vezes é só farsa. Às vezes é só para nos enganar. Às vezes demonstra até que está do nosso lado, que está a favor de nós. Mas na primeira oportunidade, enfia a faca, né? Na primeira oportunidade, dá o bote. Então, Jeú perguntou para Jonadab, se é reto o seu coração, então me dá a tua mão e sobe para cá. Mas quantas das vezes nós confiamos em alguém que diz que é reto o coração para conosco? Mas na realidade só Deus sabe se é reto mesmo. Só Deus sabe se aquela pessoa é sincera mesmo. Só Deus sabe se aquela pessoa tem boas intenções mesmo. Salmo 32, versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. Cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Então se alegra, glorifica Deus, canta louvores. Se alegra no Senhor aquele que tem o seu coração reto, a sua consciência limpa, porque não existe coisa melhor na nossa vida, irmão, do que nós mantermos uma consciência pura. Porque não existe tortura maior do que ter uma consciência que lhe acusa, que lhe aponta, que lhe condena. Por isso que nós temos que buscar de Deus a honestidade, buscar de Deus a sinceridade, buscar do Senhor que Ele nos dê um coração reto e puro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 46. Perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e sinceridade de coração. Então, a igreja dos apóstolos, eles comiam junto, partiam pão junto, estavam com alegria e com sinceridade de coração. Como está difícil hoje em dia encontrar pessoas sinceras, né, irmão? Pessoa sincera. Pessoa que não fica maquiando ou usando uma máscara, né? Mas ele é realmente o que ele é. Ele não disfarça, ele não dissimula, mas ele é aquilo, né? Ele é sincero. E se tem uma coisa que Deus se agrada, irmãos, é da sinceridade. Não adianta a pessoa querer tapar o sol com a peneira, né? A sinceridade agrada a Deus. Quando nós falamos, Senhor, eu não gostei disso, Senhor, eu não estou aceitando isso, Senhor, não está sendo fácil isso. Ser sincero. Tem pessoas que ele é tão cheio de disfarce, de máscara, né? Ele é tão cheio de mentira e Deus aborrece a isso. Deus se agrada da sinceridade do coração. Você chegar para Deus e falar, Senhor, o Senhor conhece a minha fragilidade, o Senhor conhece as minhas imperfeições, o Senhor conhece a minha vida. Seja sincero com Deus. Não procura mostrar uma coisa que você não é, porque Deus se agrada da sinceridade. Tem pessoa que ele quer mostrar tanta santidade, mas na verdade ele não é aquilo, né? Na verdade, ele é só um disfarce. Somente um disfarce.
1 Reis, capítulo 11, versículo 4. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era completamente leal para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Então, na velhice de Salomão, ele acabou tendo um coração pervertido, um coração que não era leal. Ele se deixou se levar pelo encanto das mulheres e acabou até mesmo entrando pela idolatria e servindo a deuses estranhos. Ele perverteu o coração, tudo aquilo que ele tinha aprendido de Deus, que ele tinha recebido de Deus, ele se perverteu. Deuteronômio capítulo 15, e versículo 9. Guarda-te de que não haja pensamento ímpio no teu coração, e venha dizer, aproxima-se o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, e que teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, não lhe dando nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja pecado em ti. Então, um coração ímpio. Aqui Moisés fala, guarda-te de que não haja pensamento ímpio no teu coração. Que não haja um coração ímpio. Existia o ano do jubileu, onde o escravo trabalhava 7 anos, 6 anos. No 7º ano era o ano do jubileu, era quando ele tinha que ser liberto da escravidão, a sua dívida era tida como paga e ele recebia o perdão pela sua dívida. Mas existiam aqueles que tinham um coração ímpio e não queria resgatar o seu irmão, não queria libertar aquele que estava na dívida, que estava escravizado. Então o Senhor disse assim, não tenha um pensamento ímpio, um coração ímpio, porque tem pessoa que o coração dele é pior do que o dos ímpios. Só maquina a maldade, só pratica a injustiça, só comete a violência. Deuteronômio capítulo 2, versículo 30. Seom, rei de Hesbom, porém não nos quis deixar passar por sua terra, pois o Senhor, o teu Deus, endureceu o seu espírito e fizeram obstinado seu coração, a fim de entregá-lo nas suas mãos, como hoje se vê. Então, o Seom, rei de Hesbom, ele endureceu seu coração e teve um coração obstinado para não ouvir, para não aceitar, para não se mover da sua posição. Aqui diz que eles não quiseram deixar passar o povo de Israel por suas terras. Ele endureceu seu coração e ele foi obstinado de coração. Então, quantas pessoas que têm um coração duro que nem pedra, um coração que não tem sentimento, um coração que não consegue enxergar a necessidade do próximo, não consegue sentir misericórdia por ninguém, é um coração obstinado, ímpio e mau. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22. Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, seu raciocínio se tornaram fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. Coração insensato e obscuro. Coração que não teme ao Senhor e nem tem raciocínio natural como as pessoas, mas são como monstros, como uns insensatos, uns obscuros, que vivem em trevas praticando todo ato de maldade. Romanos capítulo 1, versículo 24 e 25. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia,
para desonrarem seus corpos entre si, mudando a verdade de Deus em mentira, honrarem e servir a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, aquele que tem o coração obstinado, ele se entrega às concupiscências do seu coração. Todo desejo desenfreado da sua carne, porque o seu coração é obscuro, é obstinado. O seu coração vive nas concupiscências desta vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e tende parte do valor da propriedade? Então Satanás, ele endurece os corações e ele enche os corações, né? Ele enche os corações. Enche de maldade, enche de pensamentos malignos, enche de carnalidade, enche de toda sorte de maldade. Foi assim que foi feito com Judas, né? Judas deixou Satanás encher o seu coração. E a Bíblia fala que Ananias também, né? Ananias, ele encheu seu coração de maldade. Encheu seu coração de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E Pedro disse para Ananias: por que deixou Satanás encher o seu coração? Por que mentiste? Irmão, tem pessoas que deixam o diabo fazer o que ele quer na vida dele. Abre o coração para o diabo e deixe o inimigo colocar tudo o que é mal ali. Mas o sangue de Jesus Cristo há poder. Deus é aquele que pode mudar a vida do ser humano. Deus é aquele que tem poder de transformar os corações. Mas é necessário abrir o coração para Deus. Porque se abrir a porta do coração para o diabo, ele vai entrar, ele vai arrebentar, ele vai fazer essa vida se tornar escrava. Assim como Ananias, que deixou Satanás encher o seu coração. E ele acabou morrendo ali, porque mentiu para o Espírito Santo. Então, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Quantas pessoas envolvidas na mentira, no engano, na falsidade de Satanás. Jeremias capítulo 22, versículo 17. Os teus olhos e o teu coração, porém, não atentam, senão para a sua ganância, para derramar sangue inocente, para levar a extorsão e a violência a efeito. Então, aquele que tem um coração avarento, um coração cheio de ganância, que ele deseja para si, não importa se vai trapacear os outros, não importa se vai dar rasteira nos outros, não importa se vai prejudicar alguém, ele está com o coração cheio de ganância, ele é avarento, ele só pensa no dinheiro, ele só pensa em si, ele só pensa no seu bem-estar, no seu luxo, no seu prazer. Então Jeremias disse: os teus olhos e o teu coração não atentaram senão para a sua ganância, para derramar sangue inocente, para levar a extorsão e a violência a efeito. Então tem pessoas que não importa quem vai sofrer, não importa quem vai ser prejudicado, desde quando ele esteja ali com a sua ganância, tendo seus lucros, né? Mantendo a sua avareza, então ele não importa de prejudicar as demais pessoas. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração. Não entrega o teu coração para qualquer um. Não deixa Satanás enganar. Guarda o seu coração. Saiba ter o seu coração
disposto na presença de Deus para abrir para Deus. Para a hora que o Senhor Jesus bater a porta do seu coração, Ele poder entrar, Ele poder fazer morada, Ele poder cear contigo. Mas não abre o seu coração para qualquer um. Não abre o seu coração. Não entregue o seu coração na mão dos vilões. Não entregue o seu coração para quem quer te machucar. Não entregue o seu coração para quem não está nem aí com a sua dor. Então a palavra de Deus fala, de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Que o nosso coração tem que estar blindado com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos a cometer bobeiras e se equivocar com tanta coisa e acabar abrindo o nosso coração para qualquer um e deixar com que nos aprisione, com que nos arrebente por dentro, com que destroçam a nossa vida. Então, guarde o seu coração. Guarda. Não deixe que ele seja motivo de pensamentos malignos, de desejos e sentimentos ilícitos, de coisas obscenas, mas coloque o seu coração diante do Senhor, para que o Senhor venha te dar um coração puro, um coração que agrade a Deus. Marcos, capítulo 7, versículo 20 a 23. E dizia, o que sai do homem é o que contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, furtos, a avareza, a maldade, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem do dentro do coração e contamina o homem. Então toda maldade sai de dentro do coração. Tudo que é mal, todo sentimento maligno, todo sentimento contrário, né? Porque o coração é enganoso. O coração nos engana. Mas se nós deixar a nossa vida na mão de Deus, na direção do Senhor, né? Ser conduzido pelo Espírito de Deus, nós não vamos deixar o nosso coração ser entregue nas mãos do diabo. Provérbios 21, versículo 4. Olhar altivo, coração orgulhoso, revelam a vida de pecado dos ímpios. Olhar altivo e coração orgulhoso. Provérbios 18, versículo 12. Antes da queda eleva-se o coração do homem, mas a humildade procede à honra. Então tem coração arrogante, né? Coração arrogante, que ele se exalta, que ele se eleva, mas a palavra de Deus nos diz que os humildes precede a honra, a humildade. A humildade precede a honra. Então, tenha um coração humilde para Deus te honrar. Larga de orgulho. Tira tanto orgulho do coração. O que é o homem? É como uma flor da erva, que hoje está linda, maravilhosa, mas depois murcha e seca. Nós não somos nada, somos todo poeira, mas grande é Deus. Então tira a arrogância do coração, o orgulho, a altivez, coloca a humildade, porque aquele que consegue viver na humildade vai preceder a honra. Humildade não é andar descabelado, de roupa rasgada, ou andar sem tomar banho. Humildade, mesmo que você tenha alguma coisa que Deus tenha te dado, mas você reconhecer que grande é Deus. Você reconhecer a sua pequenez. Saber que nós somos pó desta terra, que existe um só que é o Todo-Poderoso, que é Deus.
Provérbios 26, versículo 23 e 24. Como vaso coberto de escória de prata, assim são os lábios afáveis, com um coração maligno. Aquele que odeia disfarça suas verdadeiras intenções com os lábios, mas no íntimo abriga o engano. Então, o coração maligno, olha o que ele faz. Ele é coberto de escória de prata. Assim são os lábios afáveis, com um coração maligno. Tem uns lábios doces, fala as palavras doces, como mel, mas só que tem um coração maligno. Quantas jovens têm caído no conto, né? Na sedução, porque tem falado palavras tão lindas, palavras tão maravilhosas, palavras de encher o coração, mas não sabe que são apenas palavras vazias e não tem sentimento, né? É um coração maligno que está ali pronto para conseguir destruir mais uma vítima, né? Está ali pronto para destruir mais um coração. Então ele vem com elogio, com palavras doces, com aquela boca suave, doce, parecendo um favo de mel, mas tendo um coração muito perverso. Um coração que não é sensível. Um coração que não é honesto. Ele é maligno. Provérbios 7:10. Então a mulher lhe saiu ao encontro, com veste de prostituta e astúcia no coração. Então aqui é o coração astuto. E é uma advertência contra a mulher adúltera. Que ela vem com aquelas lisonjas, que ela vem com aquelas vestes sedutoras, uma astúcia no coração. Mas é um coração astuto, que não ama ninguém, não sente amor. Está ali apenas para um passatempo. Está ali apenas para conseguir alguma coisa. Mas não é amor. É um coração astuto, enganador, que está ali somente para enganar e para ter mais uma vítima. Provérbios 14, versículo 12 a 14. Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Até no riso tem dor, o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus próprios caminhos se fartará o infiel de coração, e o homem bom será recompensado pelos seus. Então, o coração infiel, o coração que é infiel a Deus, que anda na infidelidade. A Bíblia fala, há caminhos que parecem bons, né? Mas o fim é morte. E mesmo que haja riso, mas depois virá a dor. O coração e o fim da alegria é tristeza. Dos seus próprios caminhos se fartará o infiel de coração, e o homem bom será recompensado pelos seus. Então, aquele que é bom, ele será recompensado nos seus caminhos. Mas o infiel, ele se acabará por si mesmo. Porque há caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. Na infidelidade. Hoje nós vivemos no tempo da infidelidade. Infidelidade. As pessoas na frente é uma coisa, por detrás são outra coisa. As pessoas traem por qualquer coisa. As pessoas mentem por qualquer coisa. Então vivemos num tempo de infidelidade. Mas que o Espírito de Deus possa alcançar as nossas vidas e possa nos dar livramento de todo mal. Ezequiel capítulo 6, versículo 9 a 10.
Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem, entre as nações para onde foram levados em exílio. Quando eu me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andavam corrompendo após os ídolos, terão nojo de si mesmo, por causa das maldades que fizeram, e todas as suas abominações, e saberão que eu, Senhor, não disse em vão que lhes faria este mal. Então o Senhor disse: o seu coração corrompido, que se desviou de mim, por causa dos seus olhos que andavam corrompendo após os ídolos. Ainda o Senhor diz: terão nojo de si mesmo, porque vai ver que tudo o que fez foi engano, foi um coração corrompido. Porque na hora que a pessoa está ali na sujeira, na imundícia, ele não vê, ele não dá conta da maldade. Mas depois ele vai sentir nojo, porque ele vai ver que ele desceu ao mais baixo, que ele desceu no profundo da imundície. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo de você deixar Deus transformar o seu coração e te livrar de todo este mal. Deus tem poder de fazer uma obra no interior da sua vida. Provérbios 28, versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Então tem pessoa que fala: meu coração está falando, meu coração está sentindo, é meu coração. Não, nosso coração engana, irmãos. O nosso coração é enganoso. O nosso coração nos engana. E nós não podemos confiar no nosso próprio coração, porque nós não sabemos aquilo que está dentro de nós. Deus, ele nos conhece. Pedro disse: Senhor, eu irei contigo até a morte. Jamais eu vou te deixar. Jamais eu vou te negar. Mas o Senhor conhecia o coração de Pedro. Sabia que ele não ia suportar e que ele iria enganar, sim. Que ele ia negar Jesus. Então, nós não conhecemos o nosso coração, irmãos. Até que as coisas acontecem para ser revelado o que tem dentro de nós. Às vezes a gente pensa que a gente é tão puro, mas ainda tem algo ainda no nosso coração que precisa ser transformado. Ainda tem algo no nosso coração que muitas das vezes é desagradável a Deus. Então não confia no seu próprio coração. Confia no Senhor. Né? Às vezes a pessoa deixa de confiar em Deus para confiar no seu coração. Eu digo isso com experiência própria. Já aconteceu comigo. De confiar no que eu sentia no meu coração. Né? E me dei mal. Por quê? Porque Deus mostrava uma outra coisa. Mas eu sentia no meu coração aquilo. E eu achava que era o certo. E quando eu fui descobrir a verdade, foi uma decepção. Então, não coloca confiança no seu coração. Claro que Deus nos toca, Deus nos faz sentir. Aí é diferente. Aí é Deus tocando, é Deus te fazendo sentir. Não é o seu coração. Não é o seu. Não é o meu. É Deus tocando. É Deus colocando dentro de nós. É Deus nos fazendo sentir algo. Aí tem diferença quando é Deus e quando é nós. Quando é nós que sentimos, nós sentimos errado. Mas quando é Deus que toca em nós, aí é certo. Porque Deus sabe aquilo que é o correto. Então não confia no próprio coração. Às vezes a gente põe tanta confiança e acaba dando com a cara na parede. Né? Às vezes se precipitamos, às vezes agimos errado, às vezes confiamos demais nas pessoas, às vezes abrimos as portas da nossa casa com tanta confiança e depois nos decepcionamos.
Salmo 64, versículo 6. Projetam injustiça e dizem: temos planos bem traçados. Certamente a mente e o coração do homem são sagazes. Então é um coração insondável, né? Porque aqui fala: a mente e o coração do homem são sagazes. Então, a mente e o coração do homem é esperto, muito esperto, né? Só Deus que sonda, só Deus que conhece o coração do homem. A Bíblia fala: sonda-me, esquadrinha-me, vê se há em mim algum caminho mau. Então Deus sonda, Deus esquadrinha e Deus conhece o coração, né? Mas nós não conhecemos o coração das pessoas. Às vezes a pessoa está mostrando tão maravilhosa, tão, né? E aí, às vezes está com um coração tão sujo. Às vezes está nos desejando o nosso mal, ou está maquinando alguma vingança. Só Deus conhece os corações. Só Deus conhece os corações. Lucas, capítulo 21, versículo 34 e 35. Cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos que habitam na face da terra. Então, quantos têm um coração sobrecarregado de glutonaria, de bebedeira, de embriaguez, de preocupações, de tanta coisa, sobrecarrega e coloca aquilo tudo dentro do coração e fica aquele fardo pesado no seu coração. Tem pessoas que são atingidas até mesmo com enfermidades, né? Por ter tudo aquilo dentro do seu coração, né? Tudo dentro do coração, tudo. Leva tudo para o coração. Tem pessoa que assim, leva tudo para o coração. E aí ele acaba se sobrecarregando, né? Aquele peso pesado que ele não consegue se libertar. Isaías capítulo 1, versículo 5. Por que serias ainda castigado, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enfermo e todo o coração fraco. É um coração enfraquecido. O coração enfraquecido, logo ele para de bater e a pessoa vem a óbito. Então, não deixe que Satanás venha enfraquecer o teu coração. E se fortaleça com a graça de Deus. Se fortaleça com o amor de Deus, com a misericórdia do Senhor. Porque Deus é aquele que pode fortalecer a sua fé, fortalecer o seu coração, a sua vida espiritual. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Ao invés de sobrecarregar com tudo, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor. E Ele concederá o desejo do seu coração. Ele concederá aquilo que for segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Então, confia no Senhor, entrega tudo a Ele. Ele tem poder de cumprir desejos do coração. Deus já cumpriu vários desejos do meu coração. Quantas coisas que eu desejava e Deus fez. E outras que eu desejo e creio que ainda vão acontecer. Se é da vontade do Senhor, o Senhor tudo fará. Então deleita-te no Senhor, confia nele, né? E Ele fortalecerá o teu coração, Ele cumprirá os desejos do seu coração. Às vezes você deseja tanto e você fala: ai Senhor, oh meu Deus. Deus, Ele pode cumprir o seu desejo. Descansa em Deus. Aprende a confiar no Senhor, aprende a depositar confiança no seu coração, mas confiança no Senhor, não nas pessoas, não nos seres humanos, não em alguém, mas no Senhor, que é o Todo-Poderoso. Provérbios 25, 20. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio
como vinagre sobre a ferida. Então, Salomão fala do coração aflito, aquele coração angustiado. Então, uma pessoa triste, então uma pessoa angustiada e tem outro do lado ali cantando, alegre, todo felizão na vida. É verdade? A Bíblia fala que é como o que se despe num dia de frio, como aquele que tira a sua roupa num dia que está frio, frio. Então, o que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio, como um vinagre sobre a ferida. Vai doer, vai machucar, porque alguém está se alegrando com a sua tristeza. O coração está aflito, ele precisa de consolo, né? Não de alguém ali para lhe importunar com a sua cantoria, com a sua mostrar que está feliz, sendo que a pessoa está com o seu coração aflito, angustiado, né? Sendo que a pessoa está com o seu coração angustiado. Então tem a síndrome do coração partido. O coração sente as emoções consideradas como estresse negativo, tristeza, angústia. Pode afetar o coração e causar uma doença rara, chamada síndrome do coração partido, ou cardiomiopatia de Takotsubo. Então, síndrome do coração partido é uma doença rara, mas é uma pessoa que ele sente aquela agonia, aquela aflição, aquela dor no coração, o coração partido. E tem pessoa que gosta de ver o outro com o coração partido, né? Tem pessoa que a alegria dele é quando vê o outro com o coração partido. É quando vê o outro com o coração machucado. Aí fica feliz, né? Quando vê que a pessoa está sentindo angústia, aflição, está ali com o seu coração partido, né? Aí fica com aquela cara de falsidade, né? Disfarçando, mas muitos não sabem nem disfarçar, né? Demonstra na cara que está contente em ver o outro com o coração partido, com o coração despedaçado, um coração cheio de aflição, um coração cheio de agonia. Mas se você tiver assim, o seu coração quebrantado, seu coração despedaçado, seu coração partido, né? Sentimentalmente, se você tiver assim, saiba que Deus é aquele que é especialista em te dar a libertação, em fazer um renovo no seu coração, né? Em tirar, em curar essa ferida que está doendo, que está machucando, porque tem coisas na vida do ser humano que são traumas, tem coisas na vida do ser humano que são decepções e que machuca mesmo, que fere, que espeta, que dói. É uma síndrome mesmo do coração partido, né? Mas que Deus te alcance graça e te dê libertação e que você possa ficar liberto desta dor, desta angústia, dessa aflição, desse coração partido. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homens obstinados, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, aqui na pregação de Estevão, ele disse sobre os incircuncisos de coração. Pessoa de um coração obstinado, um coração que não sente nenhuma piedade, nenhuma misericórdia. Tem pessoa que ele tem um coração incircunciso, um coração que é que nem pedra, que não tem sentimento algum. Romanos capítulo 2, versículo 29. Antes o judeu é que no interior é incircuncisão, o que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, assim como tem o coração incircunciso, tem o coração circuncidado, como Paulo diz aqui, né? No interior, é dentro, a incircuncisão.
É um coração circuncidado no seu interior. No seu interior. Porque tem pessoas que já passaram por tudo isso. Tiveram o coração atingido por tantas coisas que lhe prejudicaram, que lhe estroçaram por dentro. Mas receberam do Espírito Santo a circuncisão, que o Senhor novamente deu-lhe um coração novo, um coração diferente, um coração perdoador, um coração cheio de paz, um coração que ama, um coração que entende, um coração puro. Então, se você tem vivido essa incircuncisão, um coração incircunciso, obstinado, cheio de tanta coisa, deixa Deus remover tudo isso e te dar um novo coração. Um coração que seja circuncidado, que seja transformado, que seja modelado pelas mãos de Deus, pelo poder tão glorioso do Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, versículo 22 a 23. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Então, o coração verdadeiro, coração purificado. A Bíblia fala, chegamos com o coração verdadeiro, não chega com mentira, não. Para de falsidade, para de tanto engano. Chega com o coração verdadeiro diante de Deus e deixa Ele purificar. Abre o coração e fala, Senhor, dentro de mim habitou a injustiça, dentro de mim habitou a falta de perdão, de união, de amor, mas eu anseio pela transformação, pela libertação, pela purificação, que o Senhor remova de dentro de mim tudo que é mal e faz uma obra em mim, para que eu tenha um coração transformado, um coração verdadeiro e um coração purificado. Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Então o Senhor disse, para criar no coração um coração novo. Um coração novo. Um coração novo. Anula o passado, anula as coisas maus da sua vida e deixa Deus te dar um coração novo. Imagina você com um coração novo. Tudo novo. Um novo sentimento, um novo coração, um novo pensamento, uma nova vida, uma nova história, um novo ser. Esse poder de transformação o Senhor pode fazer. Ezequiel 11, 19. Então, eu lhes darei o mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Olha a transformação. O Senhor tira o coração de pedra, o coração duro, obstinado, incircunciso, e coloca um coração novo. Um coração verdadeiro, transformado. Um coração de carne, um coração que tem sentimento, um coração que sabe amar, que sabe perdoar. Oh, glórias a Deus, por esse poder que o Senhor derrama de transformação sobre a vida de cada um que crê no Senhor Jesus. Lucas, capítulo 8, versículo 15. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm. Um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A semente cai quando encontra um coração bom e honesto, aí frutifica. Receba um coração bom, receba um coração que frutifica, um coração novo da parte de Deus. Deixa ser transformado pelo Espírito do Senhor.
Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Então, quantos que estão com o coração dividido? Né? Deus não habita em parede meia. Metade para o mundo, metade para Cristo. É um coração dividido. E coração não é bom ser dividido. Ele tem que ser inteiro. O Senhor não aceita divisão. Ele quer completo, inteiro. Inteiro. Então entregue o seu coração inteiramente para Deus, para Jesus. Tira essa divisão do seu coração, esse coração dividido, né? Uma hora é Deus, outra hora é o diabo, uma hora é a casa de Deus, outra hora é o mundanismo. Entregue-se por completo à vontade de Deus e o seu coração não seja mais dividido, mas seja um coração inteiro nas mãos do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 1. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus disse que ele é manso e humilde de coração. Manso, humilde de coração. Então se entregue a Jesus. Ele é manso, humilde de coração. Aprende com ele. Aprende a ter um coração manso. Aprende a ter um coração humilde. Aprende a ter um coração verdadeiro, um coração reto, um coração voluntário, um coração disposto, um coração agradável a Deus, um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Então, aproveite a oportunidade para purificar o seu coração. Deixa ele fazer uma purificação interna, no interior do seu coração. Porque é bem-aventurados que são puros de coração, porque eles verão a Deus. Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, quando o nosso coração está alegre, a nossa face, o nosso rosto, a nossa feição, ela formoseia, ela fica linda, ela fica bela. Mas quando nós estamos angustiados, como estamos aflitos com o coração, aí a nossa face se abate. O nosso rosto também se desfalece. Então, deixa Deus alegrar o seu coração. Receba a alegria de Deus para dentro do seu coração. Né? Às vezes alguém fala, não entendo porque você está com a feição tão bonita, porque o coração está alegre. Aí fala, mas como que o coração está alegre se é tanto problema, é tanta luta? Mas está alegre em Deus. Está cheio da graça de Deus. Está cheio do poder do Espírito Santo, da bênção de Deus. Está cheio da misericórdia do Senhor. É tão lindo, irmãos. Eu já vi pessoa cancerígena em fase final, mas com a feição tão linda, com a aparência tão linda. Por quê? Porque o coração está alegre. Mesmo que está passando pior dor, agonia, ânsia da morte. Mas o seu coração se alegra em Deus, a sua salvação. Se alegra em Deus, o seu refúgio, o seu escudo forte. Glórias a Deus. Provérbios 15, 13 foi onde nós lemos. Hebreus 4, 7, versículo 12. Determina outra vez certo dia, chamando hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Paulo fala assim: não endurece o coração para Deus, não. Abranda seu coração, amolece seu coração para Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de discernir os pensamentos e também as intenções do coração. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado você que faz questão de ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que discerne os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Jeremias 17 e o versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem conhecerá? Então nosso coração nos engana, ele muitas das vezes é incorrigível, só Deus conhece ele, só Deus pode transformar ele, mas você tem como abrir o seu coração. Eu tenho como abrir o meu coração. Você tem a chave do seu coração. Eu tenho a chave do meu coração. E eu vou abrir ele, se eu quiser. Se eu não quiser, eu vou clamar ao Senhor e o Senhor vai me livrar. Então não abra seu coração para qualquer um. Deixa Jesus entrar no seu coração e deixa Jesus fazer na sua vida o que ele tem de mais maravilhoso para ti. Amém? Espero que essas palavras possam ter te ajudado, servido para você em algo. Que o Espírito Santo possa falar muito mais ao seu coração. E deixa Deus tomar conta do seu coração. Deixa ele resolver os problemas do coração. Deixa ele resolver os sentimentos do coração. Deixa ele restaurar a força do seu coração. Deixa ele fazer o que ele tem para fazer no seu coração. Não dê o seu coração a qualquer aventura. Não entregue o seu coração. E não tenha um coração dividido. Mas tenha certeza do que você quer na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu te convido para orar. Vamos orar nessa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, eu fui fiel em ministrar a sua palavra, entregá-la, Senhor, conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. Ó Deus amado, visita a vida de cada um, Senhor. Aquele que tem ouvido, ó Senhor, esta live. Aquele, Senhor, que vai ouvir depois. Senhor, visita o lar, a família, alcança a vida de cada um. Aquele que está com o coração angustiado, aquele que está com o coração aflito, aquele que está com o coração dividido, aquele que está com o coração, Senhor Jesus, cheio de dor. Aquele que tem, Senhor, vivido um coração cheio de maldades. Senhor, alcança cada vida, Senhor, faz uma obra, transforma, liberta. Senhor, entra com providência, alcança esse coração sincero, esse coração que está disposto a ouvir a sua voz, esse coração que está disposto a obedecer a ti, esse coração que é sincero em falar para o Senhor tudo quanto tem feito e confessar os seus pecados. Ó Deus, alcança cada vida. Só o Senhor sabe o que essa vida tem passado, sentido, sofrido e vivido, meu Pai. Alcança pelo poder do teu nome e conceda a vitória em nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você já está cansada de ser motivo de zombaria. Você já está cansado de tanto ser humilhado, porque tem sido muita chacota com o seu nome, muita zombaria com a tua vida. Isso tem afligido tanto o seu coração, tem te machucado, tem te deixado assim numa tristeza profunda. E o Senhor, Ele manda te dizer para tu ouvir a voz de Deus e não deixar que isso entre no seu coração, mas permitir que Ele faça uma obra no seu interior, porque Ele tem muito mais para te dar. O Senhor diz assim: não olhe pela zombaria,
mas continue a sua caminhada, que tu verá o agir de Deus, o mover de Deus e o que o Senhor fará para te beneficiar. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um amigo e esse amigo contou para você algo que ele está passando. E você ficou com o coração assim tão triste, tão chateado, por não poder ajudar esse amigo, por não saber nem o que falar para este amigo. O Senhor diz assim para você colocar na oração, porque o Senhor vai responder. E o Senhor vai trabalhar na vida dele. O Senhor vai fazer uma grande transformação. O Senhor tem algo tremendo para realizar. O Senhor é Deus. Para que tu saiba que o Senhor está falando contigo. Alabassurianda alamanai. Quando você foi na padaria, você encontrou este amigo. E ele te disse. E aí você ficou com essa tristeza no coração. Porque você viu que não podia ajudar. Mas se você crê, seu amigo vai receber de Deus. Busca o Senhor e coloque na oração. Em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você viu alguém cometer uma maldade. E aquilo te chocou tanto que você ficou com seu coração transpassado. Você sentiu algo tremendo no seu interior, mas você não pode relatar, você não pode falar. Você tem medo de se envolver. O Senhor manda dizer para ti que Ele já está agindo. E você vai ver o que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é aquele que defende a causa do órfão e da viúva. O Senhor é aquele que contempla o necessitado. E o Senhor não vai deixar por menos. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você fez um voto com o Senhor. E você diz, Senhor, muda meu coração. Porque eu estou sendo sincera com o Senhor. Eu não sinto mais nada. Parece que lavou meu coração. Não tem sentimento nenhum dentro dele. O Senhor está falando contigo. E o Senhor diz que vai fazer uma obra. E tu vai glorificar o nome do Senhor. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você ficou com tanto nojo que você não consegue nem olhar. Mas o Senhor vai restaurar o sentimento no seu coração. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem entrado numa fria tão grande, porque você confiou por demais numa pessoa e essa pessoa agiu de má fé com você e te colocou numa emboscada. E agora você não sabe como sair dessa. O Senhor fala para você buscar a presença de Deus, correr para a casa do Senhor, porque Ele tem livramento para a sua vida. Caso contrário, você vai chorar muito, porque Satanás está usando esta pessoa e coisas terríveis poderão acontecer. O Senhor manda você buscar a Deus e correr para os braços de Jesus. Receba a lavassura e canta. O Senhor me revela uma mãe que você não aguenta mais a situação de teu filho, uma situação muito difícil, melindrosa, uma situação que te causa revolta. E o Senhor manda dizer assim, abre a tua boca e fala, não deixa ficar oculto. Vou eu te ajudar e vou eu te enviar socorro. Receba a lavassura e canta. Orabaxura e candarai. O Senhor me revela uma pessoa que você recebeu uma pessoa na sua casa. E essa pessoa entrou dentro da sua casa com um espírito de inveja tão grande que quando essa pessoa foi embora, as suas coisas foram quebrando. E quebrou vários eletrodomésticos. E você diz, Senhor, o que aconteceu dentro da minha casa? O Senhor diz que é um espírito de inveja muito grande. Mas o Senhor está repreendendo. E o Senhor manda tu vigiar. Quando certo tipo de pessoa entrar dentro da tua casa, ao sair, ore a Deus e apresente a tua casa, repreendendo o mal. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que, através dessa palavra, você sentiu um desejo muito grande de receber uma mudança no seu coração, de conhecer mais de Deus.
E o Senhor diz assim que Ele vai fazer na tua vida, se você abrir o seu coração. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela pessoas também, que o Senhor quer cumprir o desejo do seu coração. Mas o Senhor fala para você, para essas pessoas, não desistir, não desanimar e continuar confiando e buscando ao Senhor, que o Senhor vai dar a resposta e vai cumprir o seu desejo pela fé, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você sofreu um acidente, foi injustiçado e está pagando um preço muito grande. O Senhor diz assim que vai advogar a sua causa e vai entrar com providência. O Senhor tem uma providência muito grande para ti. Para você ter certeza que o Senhor está falando contigo, você ficou sem possibilidade de trabalhar, porque você ficou muito afetado pelo acidente. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela pessoas que o Senhor está assinando papéis e concedendo vitória. Em papéis, em causa na justiça, né? E em currículo também. Pessoas que têm enviado o currículo e Deus está entrando com providência. Receba em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos aqueles que estiveram comigo nessa live, amém? Em nome do Senhor. Tem alguém nessa oportunidade que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão para o céu e ore juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador na minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Tem alguém que está estacionado, parado, que saiu da casa de Deus e deseja regressar aos caminhos do Senhor? Se você tem esse desejo no coração, então volte para Jesus agora mesmo. Levante a sua mão e ore juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dá força para te servir até o fim dos meus dias. Amém? Que Deus abençoe você que aceitou Jesus, você que vai ver o vídeo depois, né? Que Deus confirme a bênção sobre aqueles que estão vendo agora, os que vão ver depois. Você que não conhece meu canal no YouTube, visita meu canal no YouTube, Momento com Deus, Pastora Anete. Ali tem vários vídeos, né, falando a palavra de Deus, e você possa ser edificado com a palavra do Senhor. Foi um prazer estar com você, falar a palavra de Deus, na minha pequena força, mas aquilo que a graça de Deus me alcançou, eu transmiti. E que você possa ter recebido e se alimentado com a graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, né? Até a próxima. Em nome de Jesus, eu tenho orado por todos aqueles que têm ouvido as lives, que são inscritos no meu canal. Tenho orado para todos que têm pedido oração. Que Deus abençoe a você. Também conto com a sua oração. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém?